plantas livremente, tornando-a uma candidata ideal para a expansão agrícola. Em seguida temos Scroll, uma bruxa com memória sobre-humana que funciona 24 horas por dia. Após atingir a maturidade, ela agora é capaz de recriar qualquer livro que já leu, tornando-a perfeita para o ensino. Depois vem Beija-Flor, uma bruxinha fofa que pode tornar as coisas sem peso ou ajustar o peso delas com sua magia. Isso a torna indispensável para levantar cargas ou ajustar o peso de mercadorias. A quarta é Soraya Zoan, de uma família de comerciantes na capital de Grey Castle. Ela pode recriar paisagens realistas usando seu pincel mágico sem precisar de tinta, nanquim ou papel, o que basicamente a torna uma câmera ambulante. Echo, a quinta bruxa, vem do continente sul e pode replicar qualquer som, tornando-se uma mestra em ilusões sonoras. Por fim, Lily, que acabou de completar 16 anos, tem a habilidade de impedir que alimentos estraguem, podendo ajudar na conservação de comida. Mas nosso herói ainda não descobriu se os poderes dela também conseguem matar bactérias. No entanto, depois de Lady Leaf, a sétima bruxa, conhecida como Moon, é a bruxa mais intrigante, uma jovem que não fala muito, mas é um trunfo inestimável porque consegue magnetizar metal. Sua habilidade foi aprimorada após amadurecer e agora ela pode magnetizar praticamente qualquer coisa. Nightingale revela que Moon era considerada a mais inútil do acampamento e frequentemente sofria bullying da professora, Cara. Mas para o nosso herói, magnetismo significa que ele tem uma forma de gerar eletricidade, que é o truque mais antigo dos livros de engenharia, e todo o crédito vai para Faraday. Com a eletricidade, eles podem ter luz, e não vai demorar muito para outro milagre acontecer em seu território. Ele decide não categorizar as bruxas em categorias de combate e não combate, mas prefere dividi-las em 3 grandes categorias. A primeira categoria é de alto reforço, composta por habilidades passivas que não são afetadas pela Pedra do Julgamento Divino. A segunda categoria é de invocação, e como o nome sugere, a magia é invocada fora do corpo, mas com uma área de efeito de 5 metros ou menos, e essas habilidades podem ser facilmente suprimidas pela Pedra do Julgamento Divino. A terceira categoria, de anexação de poder, trata-se de anexar a magia diretamente ao alvo. O processo é lento, consome uma grande quantidade de magia e pode ser interrompido pela Pedra do Julgamento Divino. No entanto, uma vez feita a conversão, as propriedades adicionadas tornam-se intrínsecas ao objeto. Elas permanecem eficazes mesmo na presença de uma Pedra do Julgamento Divino. Depois de organizar tudo, ele encerra o dia, sabendo que as coisas vão ficar muito mais agitadas daqui para frente. Enquanto Roland está prestes a ir para a cama, vemos todas as bruxas reunidas em um só quarto. Elas estão pressionando a Nightingale, perguntando se é possível escapar da dor da maturidade usando seus poderes mágicos todos os dias. Nightingale responde dizendo que Ana e Nana são a prova viva dessa teoria. Ela afirma que percebeu mudanças nos corpos das 2 garotas usando sua névoa. O uso constante de magia aumentou a vitalidade mágica delas, ao mesmo tempo, suavizou a dor da antifase, ou, se preferir, da maturidade. Ela insiste ainda mais, dizendo que se elas gastarem toda a magia logo antes do despertar, vão passar pela antifase quase sem dor nenhuma. Wendy também entra na conversa, confirmando que nunca conseguiram esgotar seus poderes no passado porque estavam sempre fugindo da igreja e nunca ousaram liberar todo o seu potencial. Lady Leaf finalmente entende por que não sentiu dor durante a própria antifase. Ela sofreu enquanto tentava voltar para a associação. Provavelmente foi porque sua magia estava esgotada depois de lutar contra aqueles demônios. Quando Lady Leaf finalmente entende a causa do sofrimento delas por causa da antifase, ela fica apavorada ao perceber que não havia nenhuma montanha sagrada que elas estavam perseguindo. No entanto, Wendy imediatamente a tranquiliza dizendo que a montanha sagrada pode não ser um lugar físico parecido com o paraíso. Na verdade, esta cidade é mais do que a montanha sagrada para cada bruxa, porque aqui não existe discriminação. Uma bruxa então sugere que, se tudo isso for verdade, talvez outras bruxas também tenham encontrado uma forma de contornar a antifase. No entanto, ela revela que enviou cartas para as outras associações de bruxas nos reinos de Wolfiartda, mas não recebeu nenhuma resposta. Nightingale revela que Roland está tentando reunir todas as outras bruxas espalhando rumores nas cidades de que esta cidade é a Montanha Sagrada, na esperança de que elas ganhem confiança e venham para cá também. Outra bruxa admite que ainda não entende as motivações do príncipe Roland, questionando por que ele está interessado nelas. Uma senhora especula que ele pode querer que elas sejam dançarinas, como outros nobres. Nightingale fica irritada com essa imagem do nosso príncipe heróico e diz a todos que vão entendê-lo melhor depois de viverem aqui por mais tempo. Wendy concorda, falando a partir de sua experiência de vida ali, e garante a todos sobre o príncipe Roland. Ela aconselha que estejam preparadas para assinar um contrato de trabalho com o príncipe amanhã. Então, no dia seguinte, todos se reúnem na sala de jantar.
O príncipe Roland estabelece as regras, dizendo a todos para lerem cuidadosamente os detalhes do contrato antes de assinarem seus nomes. Ele incentiva que comecem a praticar suas habilidades de acordo com os planos estabelecidos no contrato. Lady Moon se manifesta nervosamente, preocupada em estragar tudo durante o treino de novo, como daquela vez em que quase acertou Lady Lily com uma frigideira de ferro. Poland rapidamente a tranquiliza, dizendo que vai ajudá-la em seu treinamento. Em seguida, ele avisa Lady Scroll, Leaf e Lady Soraya que elas vão se encontrar com ele em particular. Mais tarde, nos encontramos no escritório do nosso herói, onde ele começa seu interrogatório. Ele começa perguntando sobre o incidente em que encontraram criaturas assustadoras e apenas 7 bruxas sobreviveram, incluindo a professora da associação que morreu nas terras áridas. Ele quer saber se aquelas coisas que eles viram eram híbridos. Todo mundo fica em silêncio, especialmente Lady Leaf, que enfrentou aquelas feras sozinha. Ela treme um pouco e finalmente toma coragem para dizer que eles não eram demônios, mas mais pareciam diabos do submundo. Ela menciona que eles eram altos, conseguiam controlar demônios e também tinham magia, assim como as bruxas. O garoto se volta para Lady Soraya, perguntando se ela estava lá quando aqueles monstros apareceram. Ansiosa, ela confirma, e nosso herói desvia um papel na direção dela, pedindo que ela desenhe como era o monstro. Se você está confuso sobre se a irmã Leaf foi a única sobrevivente, então como Soraya viu aqueles monstros? Para esclarecer, Lady Leaf permitiu que algumas das bruxas recuassem enquanto ela lutava contra os monstros. De qualquer forma, Lady Soraya invoca sua caneta especial, deixando Roland impressionado com sua habilidade. Ela começa a desenhar e, com alguns traços habilidosos, o que aparece no papel aterroriza tanto nosso herói quanto Nightingale. Soraya se sente exausta após terminar o desenho e Lady Leaf não perde tempo em apontar que os monstros na imagem são exatamente os demônios que elas encontraram. Ela explica como um dos demônios podia lançar dardos em velocidade relâmpago, enquanto outro conseguia invocar o próprio raio, tudo isso junto com uma força física imensa. Lady Leaf também observa a fraqueza deles. Eles não conseguiam manter seus ataques especiais continuamente, o que ela aproveitou para derrotá-los sozinha. Roland fica chocado ao saber que Lady Leaf enfrentou aqueles monstros sozinha. Ela então esclarece que descobriu uma fraqueza sob as máscaras dos demônios, um tubo que era vulnerável. As cobras de cara morderam o tubo, cortando e fazendo com que o monstro morresse, embora isso também tenha custado a vida de cara. Então Lady Leaf usou a mesma estratégia para derrotar outro monstro, descobrindo que havia um gás vermelho dentro dos tubos, que se dissipava e causava a morte deles. O príncipe Roland rapidamente percebe que isso soa exatamente como um sistema respiratório. Mas ao olhar para as imagens, ele não tem certeza se essas criaturas são alienígenas. As habilidades e armas deles não parecem combinar com as descrições típicas de alienígenas. Ela então revela que também encontraram uma cidade flutuante no céu. Não importava o quanto tentassem se aproximar, ela sempre permanecia distante. Lady Leaf aponta que a cidade flutuante pode ser uma miragem. Nosso herói pergunta se eles podem desenhá-la, porque se for realmente uma miragem, então os verdadeiros demônios podem estar em algum lugar nas terras áridas, e a névoa vermelha acima da cidade é o que os demônios respiram. Soraya começa a desenhar novamente enquanto o príncipe Roland considera que as planícies a oeste da cadeia de montanhas são territórios desconhecidos, então não é surpreendente que outros seres possam viver lá. Ele então se volta para Lady Scroll, perguntando sobre o texto antigo que Cara leu sobre a busca pela montanha sagrada. A garota explica que Cara nunca deixou ninguém ler, mas ela uma vez deu uma espiada. No entanto, o texto é confuso e mal escrito, e seu conteúdo é inimaginável. O príncipe Roland instrui irmã Scroll a recriar o texto antigo para ele, mas ela insiste que é um absurdo enganoso e que não deveria ser explorado. Apesar de suas reservas, ela conjura um livro como foi ordenada, fechando rapidamente e explicando que é apenas para os olhos dele, temendo que outros acabem loucos como Cara. O príncipe concorda com a cabeça e, mais tarde, vemos Nightingale beliscando algo enquanto Roland se aprofunda no livro criado por Sister Scroll. Ele pergunta a Nightingale se ela não está curiosa para ver o livro, ao que ela simplesmente se afasta, desinteressada em qualquer coisa que possa mexer com a cabeça de alguém. Roland argumenta que ler um texto não vai enlouquecer ninguém. Além disso, ele nem consegue entender tudo, pois a linguagem e a gramática são arcaicas. Ele aponta que até agora não há menção a uma montanha sagrada, apenas referências a uma lua carmesim ensanguentada e uma enorme porta de pedra. Ele consegue decifrar cada palavra individualmente, mas juntar tudo está se mostrando um desafio. De repente, seus olhos se arregalam ao captar algo crucial no texto. A linha que ele lê diz que nós, humanos comuns, não temos chance contra esses demônios. Roland continua lendo o livro, contando como a pedra divina do julgamento não conseguiu resistir aos ataques implacáveis dos demônios. Esses inimigos monstruosos, assustadores só pela força bruta, destruíram a cidade sagrada de Tequila.
Eles se espalharam por toda parte, subindo montanhas e atravessando rios para fugir da porta do submundo. A autora então revela que está em seu leito de morte, sendo consumida viva pelo poder dos demônios. Nenhum remédio pode ajudar, então ela está escrevendo para sua amiga, Nataia, pedindo um favor. Ela explica como o experimento do exército do julgamento de Alice está chegando ao fim, tendo sucesso em criar guerreiros capazes de enfrentar os demônios de igual para igual. Mas ela teme que, mesmo que derrotem os demônios, isso não será uma vitória de verdade. Isso só vai trazer desastre. Ela implora para que Nataia desative o exército do julgamento de Alice, acreditando que só Nataia pode tomar essa decisão. Depois de ler tudo isso, Roland leva as mãos à cabeça, completamente confuso. Ele especula que Cara pode ter confundido demônios com bruxas, acreditando que as bruxas dominariam tudo e, por isso, tentou derrubar o exército da igreja. Mas ele ainda não entende como Cara planejava superar o poder da Pedra Divina, que é eficaz contra bruxas, mas inútil contra demônios. Com esse conhecimento em mente, pelo menos agora ele sabe que os demônios mencionados são uma espécie diferente, não bruxas. Ainda intrigado, Roland se pergunta quando a igreja lutou contra esses demônios e que tipo de lugar é Tequila. Ele fica frustrado com o Roland original por não ter levado os estudos a sério, deixando-o com uma mente decepcionantemente vazia, focada apenas em prazeres. Ele se volta para Nidhingale, perguntando se ela sabe onde Cara encontrou o livro que a deixou louca. Nidhingale explica que Cara já tinha o livro quando entrou para a associação. Mas ela ressalta que, segundo Wendy, a associação foi fundada por algumas bruxas que se encontraram por acaso em uma cidade à beira-mar. Nidhingale explica que Cara, Wendy e Scroll são as membros originais do grupo delas. Elas descobriram ruínas subterrâneas antigas na floresta oriental perto de uma cidade, mas só Cara investigou mais a fundo e afirmou ter encontrado o livro lá. Após essa descoberta, a associação se expandiu, e a igreja ficou sabendo da existência delas e começou uma caçada. Cara fugiu para a cadeia de montanhas em busca da Montanha Sagrada, e esse é o resumo da história da associação delas. Ela então pergunta a Roland se ele está disposto a dar uma olhada nas ruínas. Roland balança a cabeça, dizendo que a floresta oriental é muito longe e que ele prefere focar no desenvolvimento do seu território do que sair por aí. Roland tem outra ideia em mente, criar uma organização de verdade. Ele garante a elas que não será como antes, com obsessão por montanhas sagradas. Em vez disso, será uma união de bruxas, totalmente voltada para administrar as bruxas de forma responsável. Nada de crimes ou de burlar a lei usando poderes, apenas liberdade e felicidade para todos. A próxima cena nos leva à Fortaleza Longson, onde um grande encontro da nobreza está acontecendo. Entre os presentes está Parov, o embaixador, que se impressiona com o quanto essa celebração lembra os banquetes luxuosos da capital. Ele tem certeza de que a família El teve um grande trabalho para reunir convidados de origens tão prestigiadas na Fortaleza Longson. Ao fundo, vemos um rapaz loiro dizendo à irmã para se aproximar do embaixador, mas ela fica envergonhada demais para fazer isso. Então, o loiro inesperadamente chama o embaixador de camarada. O embaixador se irrita com a saudação informal, enquanto o recém-chegado insiste que são velhos amigos e pede para ele relaxar. Ele provoca Parov, o embaixador, perguntando se ele não foi nomeado pelo líder da Fortaleza Longson, e depois faz uma piada sobre a lucratividade das minas na cidade fronteiriça, insinuando que eles devem estar enchendo os bolsos com o dinheiro dos moradores. Parov rapidamente desvia da pergunta, mas o falastrão continua tagarelando, contando que estava indo para a cidade sagrada, mas ficou preso em uma nevasca, o que provavelmente salvou sua vida. Curiosa, a ruiva pede uma explicação. O loiro revela que a nova cidade sagrada quase caiu, com os demônios invadindo a cidade interna. Se a igreja não tivesse enviado seus guerreiros mais fortes, a igreja da cidade sagrada teria enfrentado sérios problemas. Ele acrescenta que todos os exércitos dos 4 grandes reinos sofreram pesadas baixas, com poucos retornando do Vale Gelado. Em apenas um mês, muitas mulheres ficaram viúvas, e agora essas viúvas são presas fáceis, com qualquer um podendo se aproveitar delas por apenas 2 moedas de prata. Se você não se lembra, já vimos esses soldados durões da igreja entrarem em confronto antes, em capítulos anteriores. Espero que isso refresque sua memória. O loiro está bem convencido de que tudo isso faz parte do plano da igreja, onde os 4 maiores reinos perderam seus generais e guerreiros nessa guerra contra os demônios e Hermes. De repente, o recém-chegado pergunta ao embaixador se ele notou um lenço no convite. O embaixador fica um pouco irritado e pergunta se tem alguma travessura acontecendo. O loiro tranquiliza, brincando que, se quisesse zoar com ele, teria colocado meias em vez disso. Ele então menciona que os lenços foram costurados por sua irmã, que faz 16 anos logo depois da festa de hoje. Parece que o irmão está ansioso para juntar a irmã com esse ruivo, apesar da grande diferença de idade entre eles. De repente, alguém começa a gritar, e todos se viram para ver um nobre xingando e insultando nosso herói com todos os nomes possíveis.
Parov dá um passo à frente e pergunta sobre a confusão. Um homem explica que estão discutindo sobre o dono da cidade fronteiriça, que tomou propriedades dos aristocratas. Um nobre de cabelos cacheados então se adianta para esclarecer diretamente ao embaixador. Ele revela que mora na cidade fronteiriça, mas busca refúgio na fortaleza Longson todo inverno durante os meses dos demônios. Este ano, no entanto, todos os nobres da cidade fronteiriça foram informados de que o príncipe Roland demoliu suas casas para construir um muro e não está oferecendo nenhuma compensação. O que é ainda mais preocupante, o príncipe Roland rotulou aqueles que fugiram para a fortaleza Longson como traidores por abandonarem seu príncipe e seu território. Voltar para a fortaleza Longson agora significa enfrentar a pena de morte por traição. O embaixador rapidamente percebe que o príncipe Roland provavelmente está tentando cortar completamente seus laços com a fortaleza Longson, para tornar seu território autossuficiente. Enquanto isso, o nobre continua criticando as ações do príncipe Roland, na esperança de que o Sr. Med possa ajudá-los a enviar uma mensagem ao duque da fortaleza Longson para ajudá-los. Med intervém com tranquilidade, dizendo para todos se acalmarem porque o duque Ryan já está cuidando disso. Ele se gaba de como o duque vem formando um exército, e a família El também está pronta para ajudar nessa causa. Os nobres da cidade fronteiriça ficam aliviados, dizendo que, se o duque Ryan está cuidando disso pessoalmente, não há com o que se preocupar. Mas o embaixador não está nada animado com a ideia de atacar o príncipe Roland. Ele puxa Med para o lado, lembrando de que estão falando de um príncipe aqui. O loirinho dá de ombros, chamando Roland de um príncipe que só tem um pedaço de terra, e garante ao embaixador que Roland vai se render assim que eles o enfrentarem. Apesar de todas as garantias, Parov não está nem um pouco animado com a situação. O amigo dele continua insistindo que, se eles marcharem para a cidade fronteiriça com um exército enorme, todos aqueles fazendeiros e mineiros vão fugir como formigas, então a batalha vai acabar antes mesmo de começar. Mas a principal preocupação de Parov é que a fortaleza Longson é que vai acabar levando a pior nesse conflito, e não o príncipe Roland. Ele não consegue entender como o príncipe Roland vai usar gente comum para enfrentar o exército do duque, mas tem uma sensação estranha de que Roland vai sair por cima de algum jeito. Mais tarde, Parov volta para a família Onezukli na fortaleza Longson. Ele cumprimenta o pai, que lhe pede para pegar um relatório sobre as importações, exportações e a mão de obra disponível. Parece que eles precisam se preparar para o exército do duque na primavera. O embaixador fica abalado ao perceber que eles estão realmente determinados a enfrentar a cidade fronteiriça. Seu velho diz que o duque Ryan já convocou recrutas para quando a neve derreter, e que todas as 5 grandes famílias têm que contribuir com cavaleiros e soldados para apoiá-lo lá. Parov pergunta ao pai quantos soldados eles vão enviar. O velho, meio surpreso com o súbito interesse de Parov, detalha os cavaleiros e trabalhadores comuns que vão enviar, que somam mais de 100 homens no total. Parov fica realmente abalado ao ouvir isso e implora ao pai para não ir para o campo de batalha. O careca pergunta por quê, e Parov simplesmente diz, na lata, que está morrendo de preocupação com a segurança do velho. Ao ouvir isso, o careca começa a rir pra caramba da preocupação de Parov. Ele considera a fortaleza Longson um elefante pronto para esmagar a cidade fronteiriça como uma formiga insignificante, então não está nem aí. Ele lembra Parov que o príncipe Roland só tem um punhado de cavaleiros e talvez os 50 guardas. Mas o embaixador ruivo continua protestando. Ele aponta como todo mundo subestimou o muro de barro de Roland, achando que ia desmoronar depois de uma noite de chuva. Mas, surpreendentemente, ele aguentou firme. Também duvidaram que a cidade fronteiriça sobreviveria ao inverno, mas Roland se manteve firme até o fim dos meses dos demônios, conquistando o respeito de todos. O careca fica ainda mais irritado ao ouvir isso e manda o filho calar a boca. Ele aponta, furioso, para os retratos na parede de seus ancestrais durões que se mantiveram firmes no campo de batalha. E, como descendente deles, ele também não vai recuar de nenhum campo de batalha. O pobre filho não teve escolha a não ser aguentar os insultos do pai, que simplesmente não entende o quão imprevisível o príncipe Roland pode ser. Ele está convencido de que não vai demorar para que Onezukli se envolva nessa política sofisticada e acabe sendo devorado pelo nosso príncipe. De volta ao castelo da cidade fronteiriça, nosso herói revela para nós que cumpriu sua promessa e concedeu algumas terras ao pai da Nana, Tigepine, tornando-o um visconde. A terra, ao sul do rio em frente à cidade, ainda é uma floresta densa por enquanto. Mas Roland prometeu que seria a primeira a ser desenvolvida assim que a cidade fronteiriça se expandisse. Toda a participação comercial nessa terra pertencerá à família Pine. E, surpreendentemente, o grandalhão concordou de bom grado, preferindo aproveitar sua floresta intocada para caçar até lá. Por outro lado, Roland também concedeu oficialmente o título de cavaleiro a Brian, e ele ganhará terras toda vez que conquistar feitos militares. Nosso príncipe finalmente descobriu uma maneira eficaz de utilizar suas terras desoladas. Com o rio como limite, a área entre ele e a cadeia de montanhas servirá como campo de treinamento militar. Do outro lado do rio, ele planeja estabelecer futuras fábricas e atividades agrícolas.
Ele também pretende aproveitar a floresta a oeste da cidade fronteiriça, rica em madeira, fungos comestíveis, animais selvagens e ervas medicinais. Nesse momento, alguém entra. Bem, parece que a irmã Sorey foi chamada pelo nosso herói. O príncipe a cumprimenta calorosamente, fazendo um gesto para que ela se aproxime e se sente. Ele pergunta sobre o andamento do trabalho dela na prefeitura. Acontece que nosso herói encarregou-a de desenhar imagens no tamanho de passaporte de todos na cidade fronteiriça para compilar um relatório completo. Cada pessoa recebeu 10 moedas de bronze apenas por sentar-se em frente a ela e posar para esses esboços. E Sorey, ainda intrigada com toda a situação, desenhou diligentemente cada visitante. Mas agora, nosso herói a chamou hoje para uma tarefa diferente. Quando a irmã Sorey pergunta o que ele tem em mente, o príncipe bate animadamente as mãos na mesa e diz alegremente para ela desenhar alguns enfeites só por diversão. Sorey fica um pouco confusa com esse pedido incomum, mas concorda mesmo assim. Ela pergunta se deve desenhá-los usando a imaginação. Roland instrui Sorey a desenhar um soldado segurando uma besta pesada no papel. Sorey pega sua caneta mágica, e Roland especifica que ela deve desenhar o soldado com armadura, detalhando o ambiente ao redor dele. Parece que o meu camarada encontrou o jeito perfeito de usar um bot tipo ChatGPT para gerar imagens para ele. Enfim, a moça começa a desenhar ansiosamente enquanto o príncipe observa de perto. Assim que ela termina, ele dá uma olhada e comenta que está surpreendentemente realista. Em seguida, instrui-a a desenhar um pequeno círculo no topo e no meio do cartão. Sorey segue suas instruções enquanto ele continua dando comandos sobre o que ela deve desenhar. Eventualmente, depois de fazer um cartão, ele pede para ela criar um baralho inteiro e promete ensinar como jogar com as cartas. Depois de criar aquelas cartas, ele decide jogar a primeira rodada com ela e eles acabam passando o dia inteiro imersos no jogo. O príncipe vence a rodada final batendo na mesa seu as mais poderoso, deixando Sorey surpresa com tamanha força. Ela o desafia para outra rodada, mas ele decide adiar para outro dia, já que está ficando tarde. Sorey fica um pouco desapontada, mas concorda mesmo assim. Quando o tom amarelado do amanhecer se instala, uma melodia doce preenche o ar e a irmã Sorey rapidamente reconhece que é o canto de Lady Echo. Ela explica que parece que Lady Echo aprendeu o poema que Sorey lhe ensinou. Também reencontramos Anna depois de muito tempo, e ela parece estar apreciando aquele canto doce. Lady Scroll entra em cena e informa a Anna que a irmã Sorey está chamando todo mundo. Anna responde que quer ler mais e também está gostando do canto da irmã Echo. Cabeça Roxa então revela que até mesmo Echo admira Anna por suas habilidades entre todas as bruxas daqui. Em resposta, nossa Anna pergunta por quê. Lady Screw explica que Echo não é de Grey Castle, mas vem do continente mais ao sul. Ela foi trazida para Grey Castle por traficantes de escravos do Porto Clearwater, onde foi treinada em técnicas para seduzir homens e assim alcançar preços mais altos. Embora sua vida atual seja melhor, seu passado continua sendo um mistério cheio de tristeza, pois ela foi arrancada de sua família e acabou muito longe de casa. Anna sente pena dela e Lady Scroll acrescenta que, para Echo, ter um poder como o de Anna é como ganhar na loteria, considerando que seu canto não é exatamente um impulsionador de carreira. A irmã então dá um tapinha reconfortante em nossa garota, dizendo que ela não precisa se preocupar com nada, já que as bruxas não estão mais desesperadas e desamparadas neste lugar. Anna, sendo a primeira bruxa que nosso herói conheceu, recebe todo o crédito de Lady Scroll por se tornar um motivo de conforto para as outras. Cabeça Roxa percebe algo que deixa Anna arrepiada. Ela aponta que o cabelo de Anna está um pouco comprido e pergunta se ninguém o cortou. Anna fica corada, dizendo que ela mesma corta o cabelo o tempo todo. Lady Scroll a tranquiliza dizendo que vai lhe dar um corte de cabelo de verdade e afirma com orgulho que, na associação, era ela quem cortava o cabelo de todas as irmãs. Depois de um tempo, ela traz suas ferramentas, amarra o cabelo de Anna com um pano e começa a cortá-lo enquanto conta que já chegou a ganhar a vida com essa profissão de barbeira. Anna então pergunta, hesitante, mencionando que o livro que leu ontem tinha muitas histórias em que o príncipe sempre acaba se casando com a princesa e fazendo dela sua esposa. Ela pergunta por que o príncipe sempre tem que se casar com a filha do duque. Irmã Scroll explica que as coisas são assim mesmo, mas Anna imediatamente questiona o motivo, perguntando o que acontece se a pessoa não gosta de princesas ou damas nobres. Irmã Scroll responde que, independentemente da preferência pessoal, o príncipe ainda teria que se casar com alguém de sangue nobre porque é provável que ele se torne rei, e o casamento de um rei é ditado por questões políticas. Além disso, é fundamental para um rei ter descendentes de sangue puro. Anna fica claramente abalada com essa revelação, porque talvez estivesse esperando ter uma chance de se casar com o príncipe Roland, mas acho que ela não tem chance, já que bruxas não podem ter filhos. Até mesmo Lady Scroll entende isso e não quer que Anna fique chateada com isso.
Quando finalmente termina de cortar o cabelo, Anna fica fofa e linda, e Lady Scroll decide mudar suas histórias a partir de agora. Ela diz a Anna que está voltando para o quarto e a orienta a procurá-la caso leia algo que não entenda. Mas antes que ela possa sair, Anna fala novamente, dizendo que o nosso príncipe não é como os dos contos, porque ele faz o que quer, não importa o que aconteça. Cabeça Roxa pergunta por que ela pensa assim. Anna lembra que, se ele fosse apenas mais um príncipe, não teria salvado ela. Um tempo depois, vemos nosso príncipe segurando um pedaço de papel com o Teorema de Pitágoras escrito nele. Ele ensina um pouco de álgebra para a irmã Scroll e diz que vai escrever mais algumas equações para ela memorizar. O príncipe pergunta se ela entendeu, e a moça faz que sim com a cabeça, respira fundo e usa sua habilidade para memorizar a equação. Parece que nosso herói está tentando preservar seu conhecimento de matemática antes que sua memória comece a falhar. Como ele foi engenheiro em sua vida passada, sabe muito sobre matemática e física, além de ter algum conhecimento básico em outras áreas. Por isso, ele está fazendo Scroll memorizar o conteúdo que escreveu para preservar esse conhecimento, na esperança de que possa ser usado no futuro para promover a educação. Enquanto isso, ele ainda não descobriu o que é realmente a magia neste mundo. A magia é abundante aqui e as bruxas a utilizam para dobrar as leis naturais de maneiras que ele não consegue simplesmente comparar a outras fontes de energia, como a eletricidade. A única maneira de realmente aprender sobre a origem do poder mágico é entender o próprio universo. Ele começa a pensar nas descobertas de Einstein e toda essa coisa, e imagina que talvez os cientistas do seu mundo já tivessem esbarrado nesse poder mágico, mas não tinham como provar sua existência, já que não havia bruxas por lá. De repente, seu devaneio é interrompido por Lady Scroll e, conforme as horas passam, nosso herói decide encerrar o dia. A garota se levanta do seu lugar, mas antes de sair, diz que tem uma pergunta que gostaria de fazer. O garoto dá permissão para ela falar. Então ela pergunta por que ele decidiu acolher as bruxas e se ele não tinha medo de a igreja ameaçá-lo. Holland meio que já esperava essa pergunta, mas quase se engasga com o chá quando ela pergunta se ele algum dia se casaria com uma bruxa. Enquanto limpa o rosto, ele pergunta por que ela teve que fazer uma pergunta tão aleatória. Mas então ele começa a imaginar como seria se casar com uma bruxa e memórias da Anna passam pela sua mente. Todas aquelas boas lembranças o fazem sorrir e, depois de imaginar, ele diz feliz que com certeza se casaria com uma bruxa. Enquanto a noite avança lá fora, vemos Mirringalha em sua roupa de dormir pronta para cair na cama. Caramba, eu adoraria ficar olhando para os peitões dela e você também pode, é só pausar o vídeo. Enfim, Wendy, com os olhos sempre fechados, pergunta onde é que Mirringalha está com a cabeça e se algo bom aconteceu, porque raramente a vê sorrindo daquele jeito. A cena então volta para mais cedo, quando Sister Scroll fez a pergunta sobre se o herói se casaria com uma bruxa. Acontece que Mirringalha estava escutando a conversa delas, ao ouvir a resposta do príncipe, ela se enche de esperança. Enquanto isso, no presente, Wendy insiste em perguntar o motivo do sorriso feliz dela e se pergunta se ela ganhou uma boa partida de cartas. O dia seguinte chega e vemos nossos soldados sendo pressionados pelo capitão deles, Iron Axé. Ele está colocando todo mundo para suar e o cavaleiro-chefe fica impressionado com a energia que esses caras estão demonstrando. Ele se lembra de como, antes do inverno, eles eram apenas um bando de mineiros e caçadores com atitudes preguiçosas, mas agora se transformaram em verdadeiros guerreiros. Ainda assim, ele sabe que, quando esses homens enfrentarem sua primeira batalha, é que vão se tornar soldados de verdade. O príncipe Roland chega ao local e pergunta ao cavaleiro Carter sobre o progresso. O cavaleiro diz que o treinamento está indo bem, mas, curioso, pergunta sobre a mulher ao lado dele, querendo saber se ela é uma bruxa. O príncipe confirma isso com alegria e instrui seu cavaleiro a reunir todos porque ele tem algo a anunciar. O cavaleiro imediatamente chama os soldados para se alinharem e, assim que todos estão reunidos, nosso herói começa a falar, cumprimentando a todos calorosamente. Do nada, o caçador Ironax salta para frente como um demônio pronto para tirar uma vida, e o cavaleiro Carter entra em alerta máximo, correndo para proteger o príncipe. De repente, o homem cai de joelhos e se curva diante da bruxa, chamando-a de líder do plano. Todos os presentes ficam chocados ao ouvir essa notícia. A cena imediatamente transita para um momento em que o fogo dança pela área. Vemos um jovem com um machado gigante matando pessoas e também testemunhamos a mesma bruxa gritando de horror enquanto a lâmina desse homem imundo tira a vida de seu servo mais leal. Depois disso, ele se vira para ela com arrogância e pergunta se ela é a última integrante do clã Osha. Ele a desafia para um duelo sagrado, dizendo para ela parar de resistir porque seu clã caiu e seu irmão e pai foram mortos por suas mãos. De acordo com as regras, ele a lembra, o clã dela agora se tornará escravo dele. Parece que seu subordinado leal, Ironax, ainda está vivo. Então, quando esse sujeito nojento faz sua jogada e agarra o peito dela, seu servo intervém, mandando-o recuar.
Mas, de repente, alguém acerta o cara por trás com força e ele cai duro no chão, como um saco de batatas. Esse sujeito imundo continua a humilhá-la, passando por cima do corpo dela. Ele ordena que seus comparsas a levem para o Porto Clearwater, achando que tiraram a sorte grande. Enquanto isso, o servo dela está mal conseguindo se manter consciente, fechando os olhos lentamente enquanto a consciência vai embora, e os bandidos começam a juntar suas coisas para fugir. No momento presente, Ironax revela ainda que, depois de perdê-la, recusou-se a entrar para qualquer outro clã. Seu único objetivo passou a ser salvar Lady Echo. Ele explica como procurou em inúmeros mercados de escravos, desde o distante Porto Clearwater, no extremo sul, mas não encontrou nenhuma pista. Ele se ajoelha, jurando aos 3 deuses que ficará ao lado do príncipe Roland pelo resto da vida. Ele admite que não conseguiu se controlar quando a viu, então sente que merece ser punido. O príncipe intervém, dizendo para ele se acalmar e se levantar. O príncipe então sugere que talvez ajudar Ironax a se vingar pelo seu clã não esteja fora de questão. Ironax se anima, perguntando se eles vão mesmo fazer isso. O príncipe confirma, dizendo que não vai acontecer agora, mas que acontecerá no futuro. Ironax fica radiante com a notícia e tranquiliza Lady Echo, dizendo que ela eventualmente poderá voltar para a terra natal deles. Ela responde dizendo que não é mais a líder do clã. Bem, agora finalmente faz sentido porque ela admirava Nana por ter habilidades mágicas poderosas, porque queria defender seu clã, mas era impotente demais contra aqueles invasores. Enquanto isso, nosso herói estava perdido em seus próprios pensamentos, porque o que Ironax descreveu sobre o extremo sul é realmente intrigante. Basicamente, no sul, há uma gosma preta que sai do chão e queima por dias sem evaporar. Enquanto pensa mais a fundo, seu rosto se ilumina ao perceber que encontrou um verdadeiro tesouro de petróleo, não apenas algo subterrâneo, mas uma verdadeira fonte de petróleo jorrando. Só de pensar em petróleo, ele já começa a sonhar com jatos e carros velozes, porque sabe que pode introduzir motores de combustão se tiver petróleo. Então, o príncipe solta casualmente que, quando for rei, vai destinar recursos para reivindicar o extremo sul para o clã Osha. Ironax praticamente começa a dançar de felicidade, agradecendo ao nosso herói e jurando segui-lo onde for. No entanto, o príncipe fica sério e lembra Ironax de que suas ações hoje quebraram as regras do primeiro exército, então ele foi sentenciado a 2 dias de detenção. Nosso capitão do exército aceita numa boa e concorda com sua punição. Mais tarde, nos encontramos na floresta. Um dos soldados pergunta ao colega o que houve com o capitão Ironax. O colega corrige, dizendo para chamá-lo de líder de equipe porque o príncipe quer que todo